discipulado com homilética e a gente está estudando sobre os privilégios dos filhos de Deus. E essa vai ser a última aula que eu vou dar sobre os privilégios dos filhos de Deus. Tá? Para a semana a gente vai estar já com mais outra matéria que eu vou trazer. A gente vai parar aqui, nesse dia de hoje, a gente vai parar aqui com essa matéria. Oi? Página 31, achou? Lá embaixo tem escrito o nome redenção. Você vai encontrar 3.2, o número 3.2. Embaixo do número 3.2 você vai encontrar mais embaixo assim um pontinho dizendo assim: a redenção de Cristo. Quem achou, diga amém. Amém. Não existe qualquer mérito ou influência humana no ato de nossa adoção. Ela é feita com base na redenção que Cristo consumou na cruz do Calvário. Gálatas 4 e 5. Vamos para lá? Aos Gálatas 4 e 5. O texto diz assim: para remir, eu vou ler o 4 e o 5, vê bem. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sobre a lei. Deus enviou seu Filho nascido de mulher. Todo ser humano para nascer tem que nascer do quê? De mulher. Hã? Eu estou lendo a palavra de Deus aqui, a Bíblia, viu? É 31 a página. A partilha 31. Agora eu estou lendo a palavra de Deus aqui. Então, ó. Mas vindo a plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? O alcance, né? O conhecimento. Vindo a plenitude dos tempos, Deus, aqui, boa folha. Aqui. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Nascido de mulher, ele, sendo Deus, teve que se tornar ser humano, homem, e ser fecundado no útero de uma mulher. E sobre a lei, nasceu sendo filho de José, mesmo sem ser filho, porque não era filho de José, mas José o registrou como seu filho. Então ele está sobre a lei, está de acordo, está dentro da lei. Lei dos homens e lei de Deus. A lei de Deus diz que para ser humano, tem que nascer de uma mulher, ser humano. E para ser filho, tem que ter um pai. Então, Jesus não teve pai, terreno não. Mas, de acordo com a lei, ele teve, porque José o registrou como seu filho. Entendeu? Então, aí ele diz o texto, aí para vocês entenderem. Aí é por isso que ele diz que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, certo? A lei de Moisés, a lei dos homens, tá certo? Jesus estava todo organizado, nada poderia reprovar ele estava todo de acordo dentro das duas leis, certo? De acordo com a lei dos homens, de acordo com a lei de Moisés e a lei da natureza, que vem através de uma mulher, né, sendo fecundada no útero dela e nascendo. Quem está entendendo, diga bem. Pergunta, pergunta, hein? Vamos lá. Aí o 5 diz: para remir os que estavam debaixo da lei. Para remir, ou seja, para pagar a sua dívida, para tomar o seu lugar, tá? Para remir os que estavam debaixo da lei, para libertar você. Por quê? Antes ele estava debaixo da lei, não a gente, os judeus no caso, né?
estavam debaixo da lei. Então, na lei, pela lei, ninguém poderia ser salvo, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Porque a lei, ela era 10 mandamentos e 603 ordenanças. Se o homem cumprisse 602 e errasse na 603, perdia todas as outras que já tinha acertado, que já tinha praticado. Então ao homem era impossível cumprir a lei. E aí vem Jesus, né? Vem Jesus e cumpre a lei. Pagou um preço muito alto para cumprir a lei, não como Deus, como homem. Ele mostrou isso daí. Não pecou uma só vez, porque se ele pecasse, o próprio diabo dizia: perdeu, dançou. Por isso que o diabo não tem autoridade sobre Jesus Cristo. Por quê? Porque ele não pecou. A arma do diabo contra nós está no pecado. Se você peca, o diabo tem poder sobre você. Ele tem domínio sobre você. Ele manda em você. Mas se você escapa do pecado, se livra do pecado, foge do pecado e procura servir a Deus, ele não tem poder sobre você. Certo? Então, o segredo é se manter afastado do pecado. Você vai errar? Vai. Mas errou? Reconheça rápido. Se põe de pé e coloca os pés de Jesus. Aí está garantido o teu passaporte. Vai continuar salvo. Tá? Não guarde pecado. Não fique escondendo. Não fique ali com ele tocado. Porque Jesus volta, você fica. E se você morrer, o pastor nem sabe. Você foi para o inferno e eu achando que você está no céu. Eu fui ao inferno, a minha ovelha, e eu achando que ela estava no céu. Quando eu chegar lá, eu vou procurar lá, contar lá, minha ovelhinha está rodando uma. Cadê? Não está aqui não? Cadê ela? Ela vem para cá, o olho vai dizer aqui, o olho vai dizer aqui, aqui não. A ovelhinha foi virar churrasco lá no inferno. Virou churrasco lá. Oi. Guardar pecado é você ficar contigo sabendo que está errado e não confessa para Deus e não deixa aquilo. É guardar pecado. Certo? Você tem que ter tudo que vai contra a vontade de Deus, tudo que é Espírito Santo, você deve tirar de dentro de você. E não peça para Deus tirar, porque Deus não tira pecado de ninguém. Deus perdoa os pecados. Por quê? Deus não te deu pecado, porque o pecado em você. Certo? Às vezes Deus diz: Senhor, eu quero que o Senhor tire esse vício meu de fumar. Aí ele vai dizer: eu te dei esse vício por acaso? Foi eu que te dei esse vício? Então às vezes a gente pede algo a Deus que não foi Deus que deu. Foi a gente que adquiriu aquilo, que pegou aquilo. Então quem é que tem que tirar? É o mesmo, você mesmo. É nós que temos que tirar, é nós que temos que jogar fora aquilo que não presta. Pastor, oi. Não acontece, né? Tem coisa que é para Deus resolver, quem resolve é Deus, mas tem coisa que tem que resolver do jeito de Deus. O homem é você mesmo, tá? E principalmente quando diz respeito a pecado, coisas que ele não faz. Certo? Então, Senhor, eu queria que o Senhor tirasse isso de mim. Deus não vai tirar. Agora diga assim: Senhor, me dê sabedoria para vencer essa situação. Me dê sabedoria para vencer a mim mesmo, para vencer a minha carne. Me dê sabedoria, meu Deus. Aí Deus vai te dando. E aí você vai se sair daquela situação. Tá? E você tem determinado difícil, você tem que tomar uma decisão. Uma decisão resolve. Por quê? Você não vai morrer se tomar essa decisão. Agora vai morrer se continuar no vício. O irmão está dizendo para mim assim: irmão, pastor, eu fumei, sei lá quanto tempo que ele falou, um bocadinho lá. Ele chegou um dia e disse assim: não quero mais fumar. E não fumou mais não. Ele disse que bebia, ficava bêbado. Ele disse que chegou um dia e ele disse assim: eu não vou mais beber. E não bebeu mais. Determinação. E hoje é um servo de Deus. Determinação. Decisões que têm que ser tomadas por nós, não por Deus. Tem que ter. Se não tiver, você pode. Você pode. É só você querer. Ah, pastor, mas quando eu paro, aí dá uma dor de cabeça, eu fico meio assim, sabe? Assim, deixa a dor de cabeça.
passar. Deixa ela dar, mas vai passar, porque é o costume da carne. Não sacia a sua carne, sacia o seu espírito. Entendeu? Então, ó, vamos lá. A fé. Aí estamos estudando sobre os elementos da os privilégios dos filhos de Deus, os privilégios dos filhos de Deus. Aí a gente está lendo aí como é que Deus fez para que a gente se tornasse filho dele. Aí uma das fontes que nos faz ter a certeza e a convicção de que nós somos filhos dele é o que? A fé. Veja lá, 3:26 de Gálatas, aqui mesmo, onde a gente está, 3:26, diz assim, olha, porque todos sois o quê? Todos sois filhos de Deus pela o quê? Em quem? Em quem? Em Jesus. Então você é filho de Deus por causa da sua fé em Cristo. Ei, Silvio, você é filho por quê? Por causa da sua fé em Cristo. Então, se a pessoa não servir a Cristo, não aceitar Jesus, não é filho não. É criatura. É criatura. Certo? Então, só se torna filho de Deus quando aceita Jesus como Salvador. Aí é filho. Quando eu estava no mundo, eu achava que eu era filho de Deus. Né? E alguém perguntava assim, ei, se tu morrer, tu vai para onde? Eu dizia assim, eu acho que eu vou para o céu. Porque eu não fumo, eu não bebo, nunca matei ninguém, eu acho que eu vou para o céu. Eu dizia, coitado. Eu ia virar churrasco lá no inferno. Ele já estava na dúvida, né? Ele já estava na dúvida. Mas eu acho, tinha certeza. E o pior que eu tinha cara, e o pior que no mundo eu tinha cara de crente. Eu sempre pensei meio que lá. E o pessoal perguntava, para minha infelicidade, para minha condenação maior, o pessoal perguntava, você é evangélico? Eu sou. Aí o pessoal vinha se aconselhar comigo como se eu fosse crente. Eu era. O perigo estava maior. E o diabo estava lá, opa, isso aí está quase virando churrasco. O diabo estava lá, está chegando a hora, né? Eu estava esperando ele para dar a gargalhada dele. Aí chegou quem? Jesus. E me rendeu, me remiu. E hoje eu estou aqui, como todos vocês também. Então vamos lá. Aí aqui no 3:26 a gente lê o quê? Mas depois que a fé. Aqui, 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Se não tiver Jesus, não é filho. Já era. Vamos lá agora. João 12, né? Que você pode ler depois aí, que está escrito que a todos quanto receberam deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tá? E agora o outro ponto é, o Espírito de Deus é uma obra tão importante que a Bíblia chama de o quê? Espírito de adoção. Romanos 8:15. Espírito de adoção. Tá? Então, a nossa adoção. Saiba que você, nós somos filhos adotados por Deus. Ei, nós não somos filhos legítimos de Deus. Nós somos filhos por adoção. Adoção mediante aceitação de Cristo. Aceitou Jesus, psiu. A gente estava na lama, no pecado. Quando a gente aceita Jesus, Ele pega na nossa mão e nos leva para o Pai. Isso aí, Pai, achei. Aí o Pai vai lá e nos adota. Certo? Vamos lá. Quando ele é 8:15, lê, quem achou 8:15 de Romanos? Aos Romanos. Pode ler. Porque não receberam o espírito de escravidão, para outra vez estarmos em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos a Pai. Essa expressão Pai quer dizer papai e mãe. É uma forma carinhosa de se falar com Deus. Tá? Isso aí está dizendo, essa expressão papai, está dizendo que você tem intimidade com o seu pai.
é uma expressão de intimidade com Deus. Como filho, a gente pode chamar ele de papaizinho, que é essa expressão que quer dizer Abba, pai, papaizinho, certo? E aí, ó, nós não recebemos um espírito de escravidão, porque ele já estava em nós. Nós recebemos um espírito de fortaleza, que o de escravidão já foi expulso, que era do mundo que estava em nós. Agora nós temos o espírito de fortaleza, que é quem? O Espírito Santo de Deus, que está em nós. Por isso que nós não podemos temer a nada, não podemos ter medo de nada. Quando Deus mandar fazer algo, faça, não tema, porque você não está com o espírito de escravidão, né? De fraqueza, não, você está com um espírito de fortaleza, certo, pessoal? Vamos lá. A promessa de Deus. Temos o privilégio de sermos chamados filhos da o quê? Promessa. Somos filhos da promessa. Por quê? Porque Abraão é o pai da fé. E o Senhor disse para Abraão que em ti serão benditas, né, todas as nações. Certo? Então nós somos filhos de Abraão pela fé. Filhos de Abraão pela fé. Certo? Por quê? Deus enviou o seu filho para os judeus. Abraão é a origem dos hebreus, dos judeus, né? Ele descende de Abraão, tá? E Deus arquitetou o seu plano para Israel, a descendência de Abraão, né? Mas eles não receberam o Messias e o Messias veio para nós e nós o recebemos. Então, através de Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus, tá? Pela fé em Cristo. Cristo é o quê? A promessa de Deus feita a Abraão, Isaac e Jacó. Então, nós somos filhos da promessa, certo? Filhos da promessa nós somos também, certo? Porque nós não somos descendentes direto de Abraão, carnalmente falando, mas somos descendentes indiretos de Abraão no que diz respeito à fé. Somos descendentes diretos de Abraão pela fé. Porque nós cremos no mesmo Deus, tá? Vivemos pelo mesmo Deus e vamos sentar na mesma mesa que Abraão vai estar sentado, para comer pão e beber vinho no reino do céu, diz o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, entendeu? São os privilégios dos filhos de Deus, tá bom? A gente está estudando, a gente está estudando muito sobre os privilégios dos filhos de Deus. São muitos privilégios. Essa aula leva meses, tá? É por isso que eu não vou me estender nessa aula, porque eu tenho outras coisas importantes para passar para vocês. A gente vai dar, para a semana a gente vai começar a introdução bíblica, os assuntos que diz respeito à Bíblia. Você vai conhecer melhor a sua Bíblia. E dependendo, eu posso até dar outra matéria, tá? Mas tenho pressa, porque quando completa o primeiro ano de curso, vai ser em abril. O primeiro ano começa, aí completa um ano em abril. Então, o segundo ano voa. Então, eu quero deixar vocês bem informados, porque também em dezembro vai ter batismo. Quem não é batizado e é legalizado de acordo com a lei, tá? As mulheres, os homens que são casados vão descer as águas para sentarem na mesa do Senhor, tá certo? E o jovem vai entender o que é batismo também para cear, descer as águas e cear, tá bom? Porque quem pode se batizar e não batiza, não vai para o céu. Porque Jesus era santo, não tinha pecado e teve que se batizar. Por quê? Para se cumprir a justiça de Deus. Se Jesus, que não tinha pecado, se batizou para cumprir a justiça de Deus, por que eu e você não vai se batizar? Somos melhores do que Jesus? Somos melhores do que Jesus? Tá? Então, quem não se batiza, podendo se batizar, não vai para o céu. Porque o batismo não salva. Mas se você não quer se batizar, é porque você provavelmente não quer se sentar na mesa. Porque para sentar na mesa, tem que estar em santidade. Você não vai ser perfeito, você vai errar. Mas se você quer viver a sua vida de pecado, então não vai descer as águas, também não vai querer sentar na mesa para cear. Então não pode, não adianta, para que você não perda tempo aqui dentro. Tem que se batizar. Ah, mas eu não sou casado, não. Fala com sua esposa, fala com seu esposo. Não paga nada para casar hoje em dia, tá bom?
Casamento é um dia de graça. Tem o casamento no civil e chegar aqui, você vem na terça-feira que ainda tem bolo, guaraná e cachorro quente, tem que ficar aqui mesmo. Porque é só o pastor ministrar, ele só vai ministrar a bênção só. Ele vai só ministrar a bênção, porque já casou lá, vem pra cá e o pastor, em nome de Jesus, abençoa o casal, pronto, tá feito. Né? Alguns dizem, não, pastor, só vou almoçar lá em casa e vai dar a bênção lá. Porque o pastor é a testemunha. O pastor, a esposa dele, já que a pessoa não pode dar uma festa nem nada, é o que eu digo, irmão, tá querendo casar? Se Deus não com festa não, se Deus quiser, ele manda tudo. Se Deus não quiser, você se casa assim mesmo. Entendeu? Se Deus não quiser mandar bolo e guaraná, você se casa assim mesmo. Porque o importante não é o bolo e guaraná. Porque a Bíblia diz que o reino do céu não é comida e nem. Entendeu? O importante é a bênção de Deus que Ele quer liberar para você. Aí está casado, aí o pastor diz, olha, fulano que agora está casado. Casou agora. Ela é dele e ele é dela. Entendeu? Diga, irmão. Quando Deus tem pressa, Deus manda até dinheiro para casar na hora. Deus cuida, Deus cuida. Eu digo isso que se eu for contar o meu aqui, você ia rir demais. Ia rir e chorar ao mesmo tempo. Ia rir e chorar, eu não tenho uma foto do meu casamento. É tão corrido que eu fui. Parecia que eu estava assim arribando. Foi. De rir. Por que? Você está querendo só rir, não é? Vamos lá. Tá bom, vamos lá. Vou pular a parte de rir. Vou pular. Peraí. Deixa eu ficar logo. Pronto, pulei. Agora vamos lá. A graça de Deus. Efésios 1, 5 a 8. Pela graça somos filhos de Deus, por adoção, mediante a fé em quem? Jesus Cristo. Certo? Vamos ler mais. O amor de Deus, que está lá em 1 João 3, 1. Somos filhos de Deus por causa do seu quê? Amor o quê? Aonde? Aonde? Na cruz. Certo? Santificação faz parte de um ato, né, que vai também servir para que você se torne, é um dos privilégios, de nós nos tornarmos santos. Ser filho de Deus, a gente também tem esse privilégio de ser chamado pelo próprio Deus de santo, tá? E tem esse processo da santificação. Aí eu vou só ler para vocês, não vou para os textos, porque a gente está acabando essa disciplina hoje, para na próxima semana a gente entrar em outro assunto, tá bom? Então, ó, santificação, significado bíblico, faz parte dos privilégios dos filhos de Deus. Separação para o uso e posse de Deus. Definição bíblica, é um processo que deve ocorrer na vida de cada filho de Deus. É a expressa vontade pessoal de Deus para cada o quê? Olha, vamos acompanhar. Agradamos a Deus. Aí vem esse texto aqui, você vai ler em casa. Tornamos-nos participantes de Deus. Tornamos-nos aptos para servirmos a Deus. Entramos na presença de Deus. Instrumentos da santificação: o sangue de Jesus, a palavra de Deus, o Espírito Santo. Área de santificação: Espírito. Santificar o Espírito significa manter com regularidade o nosso relacionamento com Deus e também evitar qualquer bloqueio em nossas vidas de oração. É adoração mesmo? Então vocês estão ligados no que ele está ali. Então prestando bem atenção. Alma. As faculdades da alma devem ser santificadas: intelecto, vontade e sentimento. Corpo. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, portanto devemos mantê-lo santificado. Certo? Bênção decorrente da santificação: segurança de vida eterna. O termo obediência
e santificação. Orações respondidas. O privilégio de ver a glória de Deus. Tá? Justificação é o ato judicial através do qual Deus decreta a absolvição do pecador e o declara o quê? Comprou teu pecado, tomou a tua dívida, pagou a tua dívida e diz: tu não deve mais nada, ele aqui é meu, pertence a mim. Entendeu? A fonte da nossa justificação está lá em Romanos 13, 24. A justificação provém de Deus. Cristo se manifesta cheio de graça. O Espírito Santo é o Espírito da graça. Graça pode e graça, poder e graça, poder e favor de Deus dentro do homem. A graça é método, né? É método de Deus para o quê? Certo? O fundamento da justificação. A justiça de Deus é o fundamento da nossa o quê? Justificação. A justiça é exigida por Deus por causa da sua o quê? Santidade. A justiça de Deus pelas riquezas da graça. A justiça por causa da fé. O instrumento divino da justificação está lá em Romanos 3:24. O sangue de Jesus Cristo, ele foi proposto por Deus. Então é o sangue que nos purifica. O sangue de Cristo satisfaz, ou seja, o sangue precioso de nosso Salvador satisfaz por si mesmo todas as exigências da parte de Deus para a salvação do pecado. Então o sangue de Jesus pode todas as coisas, tá certo, pessoal? O sangue pode tudo, tá bom? Nunca pense que Deus vai deixar de salvar alguém por causa disso ou daquilo. Deus salva. Nada impede de Deus salvar. Tá bom? Porque o sangue nos purifica de todo. Não é de alguns. Ei, o sangue de Jesus nos purifica de o quê? Todos os pecados. Não é de alguns pecados. Quando diz de todo pecado, está dizendo que não existe pecado que o sangue de Jesus não seja poderoso para nos salvar, para perdoar e nos salvar. Certo, pessoal? Tem mais aqui assim. Vamos lá. A fé no sangue de Jesus conduz à justificação. Justificação é mais do que o quê? Perdoar significa cancelar os pecados. Justificar é declarar a pessoa justa como se nunca houvesse o quê? Deu até para entender alguma coisa aí. Que perdoar é diferente de justificar. A justificação é um ato pelo qual Deus ele não se lembra mais, ele não leva mais em conta, ele não quer mais saber de nada que você fez, isso não é não, dá uma amnésia santa em Deus. Né? E o perdoar, ele aqui, ó, eu leio de novo para vocês. Eu leio de novo aqui. Ele diz que assim, pela fé, né? Nosso perdão só é possível por causa da justiça que brota de Deus através de Cristo, e isso nos é concedido pela fé. Tá? Aí, ó, fonte da justificação é a graça de Deus. O efeito da justificação é a paz em Deus, e o meio da justificação é a fé na provisão de Deus. Os méritos de Jesus Cristo tornam-se nossos pela fé. O nosso perdão só é possível por causa da justiça que brota de Deus através de Cristo, e isso nos é concedido pela fé. Tudo é pela fé, tá bom? Você não está aqui porque você fez isso e aquilo para Jesus, ou fez isso e aquilo para um crente, ou fez isso e aquilo para a igreja. Você não está aqui por nenhum mérito humano, pessoal, social, tá? Material, físico, secular. Você não está aqui por nenhum ato. Você só está aqui pela fé. Você foi salvo pela fé. Seus pecados foram perdoados pela fé. Você se tornou filho de Deus pela fé.
Então, fé. Tá? E a fé, você pergunta, o que é fé? Aí você vai para a carta aos Hebreus 11, primeiro. Quem consegue abrir para mim? Aos Hebreus 11, primeiro. Aí o texto diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Pessoal, mas pessoal, vê o que é fé? Vê o que é fé? Ela é o firme fundamento, tá? Firme fundamento. O que é firme fundamento? Toda vez que vai se fazer um edifício, tem que se fazer um fundamento, tá? E aí, ó, afundar bem a estaca, o ferro, para ficar bem firme lá embaixo na terra, tá? Para que quando o edifício venha, ó, se erguer, ele não caia, nada poupa ele do lugar, que ele permaneça de pé. Então a fé é isso, a fé é o firme, o quê? Firme o quê? Então, se você tem fé, você não pode se mover de onde você está. Você não pode voltar atrás, você não pode tornar atrás, você não pode desanimar, querer desistir. Não! Se você está firmado, você tem fé, então você está firmado. É o firme fundamento, ó, o firme fundamento das coisas que se esperam. Está esperando algo da parte de Deus? Quem está esperando algo da parte de Deus aqui? Então você não pode se mover do lugar. Quando tem que se mover do lugar, em relação à sua fé, ao que você está esperando, a posição que você se encontra, o trabalho que você tem prestado para Deus, se você tem que continuar fazendo isso e muito mais. Você não pode regredir, você tem que crescer. Tem que crescer. E aí, ó, e tem mais. A prova das coisas que se não vê. A prova das coisas. Prova das coisas que se não vê. Eu não estou vendo a minha casa assim, fisicamente olhando, não. A minha casa não, própria não. Mas pela fé, eu posso ver e posso dizer quantos quartos ela tem. Ela tem garagem, terraço aéreo, uma sala bem espaçosa, televisão na parede, sofá daquele bem. Quando a gente senta assim, chega. Parece que a gente está caindo assim dentro de um ano. Foi bem? Sofá bem. Quarto, aquela coisa bem, sabe? Eu estou vendo tudinho. Tu está vendo o que eu estou vendo? Tá não. Tu está vendo o que tu queres. O que eu quero, eu não estou vendo. Entendeu? A fé das coisas que se não vê. É a prova das coisas que se não vê. Então, eu tenho uma prova que a minha casa existe. Ela só não foi me dada ainda, mas ela existe. Eu provo. Provo como? Pela minha fé. Agora, precisa só acontecer, aparecer. Ela já existe. Deus já deu. Agora eu não sei onde é que ela está. Não apareceu ainda, mas vai aparecer. Aí é quando a fé é concretizada. Aí quando a fé, ela aparece. Todo mundo vê. Entendeu? Então, eu não sei o que você está esperando, o que você deseja. Eu não estou vendo, mas você na sua mente, aí no seu coração, você está lá, ó. Você está ali, pensando. Quero passar na prova do Enem, né, Gleison? Prova do Enem, já me vejo passando. Primeiro lugar. Eita! Na faculdade. Vou fazer a faculdade para engenharia, para doutorado e outras coisas mais. Primeiro lugar. Eu estou vendo eu lá. A prova das coisas que se não veio. Você tem aquela prova, aquela certeza, aquela convicção. Está dentro de você. Dentro de você. Tá? E se você tem fé verdadeira nele, ninguém pode tirar isso de você. Tá bom? Você tem que acreditar nisso. Tem que acreditar. Agora, claro, né? Você não vai pensar numa coisa que seja impossível, de certa forma, assim, não para Deus,
Mas tem gente que sonha além do que pode. Ele não está capacitado para chegar naquele sonho que ele tanto está entendendo. Mas se ele sonha e ele tem Deus, ele pode não chegar onde ele quer chegar de certa forma, mas ele vai chegar em algum lugar. Por quê? Porque nem sempre que a gente quer é bom para a gente. Um salário mínimo, estava perguntando quanto estava a bolsa. Aí bolsa. A bolsa de valores. A bolsa de valores, né? Ele queria pegar já o salário Aí dele. o pastor então, Não sabia nem se dava para pagar aluguel. Então, dá para você entender aí, né? bolsa de valores. Tem gente que sonha demais. Não é pegado sonhar, sonha. Mas também o sonho tem que ter limite, de certa forma, né? Sonhar não paga nada. Endoidar, né? Não paga nada sonhar. Endoidar. Mas para que eu vou sonhar? Eu queria ter dinheiro. Eu tenho Deus, né? Eu queria ter uma agência de BMW. É um sonho? É. Eu posso ter? Posso. Mas será que eu vou ter? Porque para que eu quero ter uma agência de BMW? E quem vai me dar tudo isso é Deus. Para quê? Está entendendo? Deus vai ver o que você está sonhando e vai ver o que vai acontecer no teu coração se você chegar naquele ponto. Aí, de acordo com o que ele vê que vai acontecer, aí ele decide se dá ou não, se vai você chegar ali ou não. Aí você não sabe o que vai acontecer, mas ele já sabe. Aí para você dizer, eu queria chegar ali. Deus pode fazer eu chegar ali, mas ele não vai fazer. Ele sabe que se você chegar ali, você pode até se perder. Então ele não vai dar, certo? Mas eu te digo uma coisa, ele vai dar algo que vai superar isso que você quer. Ele vai dar algo. Tá? Nem sempre a gente vai alcançar aquilo que a gente quer do jeito que a gente quer, mas a gente vai chegar em algum lugar. E esse lugar que a gente vai chegar vai ser o suficiente para consolar o nosso coração até o dia da nossa partida para estar com ele. Paremos aqui. Somos perdoados pela fé. Somos perdoados pela fé. Somos salvos por. Somos salvos por andar por. Somos salvos por realizar a obra da. Somos salvos para ter gozo da. Somos salvos para vencer pela. Aí a referência todinha na Bíblia. Tudinho como você vê. Tá? Ó, os efeitos da o quê? Justificação. Paz. Toda pessoa realmente justificada experimenta uma tríplice o quê? Paz. Paz com Deus, paz com o próximo e paz consigo. Tá vendo? Tem gente que tem paz com Deus, de certa forma. Podemos dizer assim, né? Aparentemente, tem paz com o próximo, trata todo mundo bem, tem cuidado, mas não tem paz consigo mesmo. É uma pessoa que em si é perturbada, não tem firmeza, aqui e ali está gritando, está discutindo, está brigando, não tem paz consigo mesmo. Então ele tem que ter paz em 3 dimensões, vamos dizer aqui: paz com Deus, paz com o próximo e paz consigo, certo? Se não tem paz, peça a Deus. Deus, coloca a tua paz dentro do meu coração, porque o apóstolo Paulo diz em Filipenses 4 e 6 que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Então, peça paz, porque a paz vai entrar no seu coração e você vai ser mais manso, mais calmo. Tá? Porque se ficar assim agitado, tem gente que em casa é insuportável. Tem marido que é uma tristeza, coitada da mulher em casa. Tem mulher que é uma tristeza, coitado do marido em casa. É mulher que reclama, que risbuca, né? É mulher que trinca o dente, que aqui ali está. É uma loucura. E você vê que naquela casa não tem paz. Tá? É uma loucura. Então, não pode. Aí não pode estar gritando de todo jeito assim. Tá? Aí não pode, irmão. Eu costumo dizer que eu
sei, tem hora que me enche o saco. Mas veja bem, faz o seguinte, quando ele encher um saco, aí a senhora pega outro. Não vai ser essa, não. Ah, porque só tem um saco. Tem dois, pastor. Não, quando ele encher o segundo, pega mais outro, aí a senhora nunca vai se encher. Precisar de saco, eu tenho lá. Passa lá e a gente desenrola o saco lá, viu? Aí só não vai gritar de jeito nenhum com o menino. Entendeu? Porque o menino entende bem, pessoal. Os meninos, a bateria deles é zero. Tá nova. A energia está lá em cima. E a da gente é uma bateria já usada. Meio descarregada. A gente tem que dar um menino para poder carregar ela e ter uma. Tem hora que eu tô assim, ó. Ontem eu tava fechando o limão assim, ó. Aí eu não aguentei, a agonia estava tão grande que eu fechando o limão assim, sabe, o limão, e com os olhos assim. Aí pegava, abria os olhos para pegar outro, né? Aí quando eu ia fechar, eu fazia assim, ó. Ontem tanto soco que eu tava. Aí a mulher viu, o pessoal vizinho disse, rapaz, que luta, né? Eu disse, é. Aí a mulher aí, peguei um papelão, botei debaixo do braço, já pro outro lado na loja, botei no cheiro e me deitei. Eu disse, irmão, toma sua chave, aquele cara com a chave lá. Aí me deu a chave, eu abri meu bolso, entrei, deitei lá dentro e apaguei. E tão cansado que eu tava. Entendeu? A bateria. O menino não, o menino é. A minha menina chega de 7 horas da noite assim, ó. Minha filha quer que você tenha ela. Meu Deus, não é energia dessa. Não é energia dessa. E quando eu chego do trabalho, eu chego assim. Tem que ir pra igreja. Tem que ir na aula. E a menina tá lá, vai pra ele. Vai pra ele. Vai pra aquele olhando pra ele. Tá entendendo? Porque a gente, irmão, a gente já tá morrendo. Ele não, eles estão vivendo. A célula dele tá dando ordem pra vida. A da gente já tá, ó. A gente já tá, ó. Daqui a pouco a gente, ó. Tchau. Aí chega, pega um sofá desse da sua casa. Hoje, esse da minha casa. Aquele sofá bem, né? Tá ali. Agora ele não fez Passa, né? Esse meu sofá, minha casa já tá toda arrumada já. Já tá todo combinado, já comprei, já paguei. Olha uma roda. Esse com sofá desse não dá mais alto. Eita, vamos lá. Aí, pessoal, aí assim, frutos. Antes da nossa justificação, somente produzíamos o fruto do velho o quê? Agora produzimos um fruto abundante, progressivo e, no caso, de louvor, né? Progressivo, de louvor e de justiça. Então, deixa eu explicar para vocês aqui, ó. Antes a gente produzia frutos do velho homem, que era o pecado que a gente cometia, né? Agora, depois de salvo, a gente produz os frutos abundantes. No caso, que está lá em João 15, que eu sou a videira verdadeira, ele está em mim, eu nele, esse dá muito fruto, né? E ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, toda vara que está em mim, essa dá muito fruto também. E ele diz mais assim, eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Então, quem está em Cristo, claro que não vai dar fruto de pecado, vai dar fruto de justiça. Justiça é bondade, certo, pessoal? Então, ó, aí ele fala de fruto abundante, fruto progressivo. Progressivo quer dizer um fruto que está sempre, ó, sempre dando. Fruto progressivo e de louvor e de justiça. De louvor se refere, quando fala louvor, não é só cântico. Louvor é tudo aquilo que exalta o nome de Deus na sua vida, tá? Você vai andando, aí vê um vidro assim no chão, no caminho. Você não pisou, mas alguém que vem atrás pode pisar. Você vai lá, tira o vidro e joga em outro lugar seguro. Você está louvando a Deus, tá? Isso também é louvor, tá bom? Então, fruto de louvor é cântico, mas também, literalmente é canto, mas ao mesmo tempo é louvar a Deus com a sua vida.
né, com suas ações. Isso é louvável, tá bom? Vamos lá. Prosperidade. A bênção da justificação anula a sequidão espiritual da nossa o quê? E nos permite o quê? Navegar pelos abençoados e bonançosos mares da ó, tá vendo? Então Deus nos permite viajar no mundo da prosperidade, ser próspero. Deus quer que nós sejamos prósperos, tá bom? Deus não quer que desempregado, Deus quer que a gente passando fome. Deus não quer, não. Tá? A gente sofre essa situação por causa das questões sociais, o pecado da terra e consequência das coisas que a gente mesmo faz. Às vezes a pessoa não estudou o suficiente. Como pode ser um doutor? Como pode ser um gerente? Fica difícil, entendeu? Às vezes a pessoa ela não se especializou numa profissão. Como pode chegar em determinado ponto naquela empresa? Então, são consequências de nós mesmos que a gente não teve no passado. É por isso que é bom dizer para o jovem hoje, ó, obedeça seus pais, estudem, tá? Porque quem estuda vai além dos seus pensamentos. Além dos seus pensamentos. Eu tenho um conhecido meu, um jovem, se ele tiver, ele tem 25 anos, se ele tiver. Eu fiz programa de rádio com ele não é evangélico não. E ele era que dirigia a rádio. E esse rapaz, ele estuda, ele passa em tudo. O menino é bom mesmo. E ele já foi para vários países. Bem quando ele chega, eu cheguei da onde? Vim dos Estados Unidos, vim de Miami, vim da Austrália, vim não sei da onde, tem mais, é tudo pago pelo governo. Ele só vem assim pago pelo governo. Ele estuda tanto que a bolsa vem para ele, do governo, e ele vai e volta. E agora, nesse momento, ele é diretor da SBS. Sabe o que é isso, né? Da polícia. Ele manda na polícia. Ele viu que era a viatura vem, pega ele, leva para onde ele quer. Tá? Manda lá. Deixa eu meio assim, pequenininho. Estudioso é ali. E ele já disse, olha, eu vou sair. O rapaz não faz isso não, meu emprego, ele disse, vou sair. Jovem, não tem amadurecimento, né? Aí você não sai não, tá? Que é um posto bom que ele está. Mas você vê que o estudo leva as pessoas a essas dimensões, entendeu? Então, vocês que são jovens, estudem. Tem mais. Os jovens de hoje são privilegiados. Primeiramente, vocês aqui têm Deus. E além de ter Deus, você tem os pais que já bancam vocês. Não dão um carro BMW para vocês andar, mas tem comida para comer todo dia, casa para dormir, remédio para tomar, não está entendendo? E eu não tive nada disso, meu irmão. Não tive nada disso. Tá? Minha mãe tinha que passar 3, 4 dias fora, eu ficava com fome. Eu sobrevivia porque os vizinhos davam comida a minha irmã, que eu criava minha irmã, dava comida a mim. E meu Deus, já esperava alguém me trazer comida. Alguém ia trazer comida para mim. Aí vinha pela janela, eu ficava trancado. Aí dava aqui, aí dava um pratinho, eu dividia para mim e minha irmã. De manhã eu saía cedinho, ia pegar quinga de coco para fazer o fogo. E daí vai, essas coisas todinhas, sem contar. Levei 2 carreiras de cobre, que até hoje eu como com de cobre. É sério? Hoje o jovem tem tudo e não valoriza. São ricos, irmão. Televisão não tinha na minha casa. Rádio não tinha na minha casa. Tá? Cama só tinha onde a minha mãe dormia, dormia nós tudinho. E era mãe de solteiro para dormir 3. Tá? O fogão era de lenha. Carne, nem pensar. Bolo é um sonho da minha vida, bolo. Bolo, se alguém me desse um bolo, uma maçã, essas coisas, e iogurte da molho, talvez só em revista que eu via. Tinha hora que minha mãe vinha para casa e tal, aí, vai na casa de fulano e tal, eu saía de pé, com um saco dobrado. Eu ia de pé, eu vinha no Corpo da Bondade, lá depois de Águas Compridas, eu vinha no Corpo da Bondade para Nova Olinda, lá perto de Aguazinha, na casa de uma mulher que arrumava comida nas redondezas. Ela enchia o saco. Aí eu vinha com 2 sacos, porque o saco era barriga, cheio de lombriga. E outro saco nas costas, já vinha eu. Furba, macarrão, uma boi, feliz da vida.
porque eu vinha com comida para comer. E minha mãe trazia, sabe o que pra gente? O bagaço da carne, porque o caldo ela dava um filho de barão lá. Aí ela trazia o bagaço que era para fazer comida em casa. Estou aqui vivo. Tive que sobreviver vendendo cocada, picolé para os outros, fazendo mandado. Chegou o tempo que eu me tornei empresário. Que empresário? Como assim? Eu pegava osso, vidro, carro velho, juntava atrás de casa para depois vender no ferro velho. Eu fiz isso também, vendendo as coisas. Aí comecei a pegar passarinho, essas coisas assim quebradas que tem valor, levava para feira de troca. Quando eu vinha com o dinheirinho, eu passava lá no cara que estava vendendo a boia lá de verdura. Bota aí tanto centavo aí de verdura, ele botar aquele negócio de verdura lá. Aí eu comprava um pacote de fuba lá, um negocinho de galinha lá e levava para casa feliz, porque naquele mesmo dia a gente ia comer cuscuz com galinha. Olha que risada, que delícia. Era quando a gente estava no céu. Então, irmão, os jovens, rapaz, uma vez eu desmaiei de fome. Eu desmaiei, porque tinha fome, era tão grande. Minha mãe era boa de segurar a fome, mas eu já estava passado já, desmaiei. Aí minha mãe foi lá e pediu a vizinha um pouco de comida para eu tornar. A vizinha também não tinha muito, mas tinha a comida do marido dela que ia levar para o trabalho. Aí dividiu a comida do marido dela e deu para minha mãe. Minha mãe veio, me acordou e me deu comida. Aí eu me levantei. Foi uma vida triste, uma vida sem nada. Mas lá onde eu estava, Deus já estava olhando para mim. Pela misericórdia, Ele estava cuidando de mim. Porque Ele sabia que hoje Ele está aqui. Então, vocês têm de tudo hoje. Tá? Não tem essas coisas não. Quando eu vim completar 18 anos de idade, minha mãe teve que vender a radiola para eu poder realizar o sonho da minha vida, que era da bicicleta. Entendeu a bicicleta? Minha mãe veio da radiola, se desfez da radiola, que era a nossa alegria em casa, para que eu tivesse uma bicicleta para poder trabalhar, passando jogo de bicho, para poder ganhar o sustento. Foi quando eu comecei a melhorar, porque eu comecei a ganhar dinheiro, as coisas começaram a melhorar em casa. Mas vida infeliz, triste, miserável. Eu fico olhando que hoje os meninos têm de tudo e não agradecem. E é aí que eu vejo que o sofrimento às vezes é melhor do que a bonança. Porque o sofrimento, o sofrimento, irmão, ele contribui para o nosso crescimento, para a nossa dignidade. Eu acredito assim. Você vê quantos filhos de ricos estão aí presos, caem nas drogas, assalto de banco. Eles precisam disso? Não. Aventura. Eles têm de tudo. Querem curtir uma aventura. Eu só tinha uma aventura, irmão, que eu gostava muito de fazer, era de pegar borboleta. A mãe dava quando eu uso. Isso é para pegar borboleta dentro do mar, frear, ver o das cavernas. Eu queria morar lá, eu queria morar lá dentro da caverna. Chegava suado, não gostava de tomar banho naquele tempo. Chegava com cheiro de vaca, aquele cheiro de leite, suor. Cheiro de vaca em casa. Aí a irmã dizia, ei meu filho, mãe só quer bater em mim? Ela, não meu filho, quero não. Ei. Eu vim em casa, arrombava a porta, tirava remédio, comida, bolacha química, estava na bolsa, levava a caverna. Eu queria ficar na caverna, porque na caverna precisava tomar banho, ninguém mandava em mim. Eu pegava um criado, maracujá, azeitona no mar, matava passarinho, peixe a cor para comer e estava ali vivendo. Mas um dia minha mãe me pegou o Chiquinho que ficava lá guardado, irmão de pé de goiaba, vem cá, vou bater em você não, pode entrar, mano. Ela bater em mim não, né, mãe? Vou não. E ficava em pé na porta assim, em pé, ela lavando o prato de costas para mim e eu quero tentar mais chover. Mãe, a senhora bater em mim não, né, mãe? Ela, não, eu vou bater em você por quê? Não, não vou bater não. E a noite foi chegando. A noite chegou, eu fiquei tanto em pé, tanto tempo que eu dizia. E ela nem se movia, normal. Aí eu pegava e aí ela encosta e ela nem ligava. Aí quando eu entrava no quarto, aí mãe, e aí mocinho, tudo bem? Vem cá. Ai mãe, não, mãinha? Não, você vai pro mato ainda? Vou não. Vai tirar coisa de cá. Vou não. Vamos mudar, virar pro santo na hora. Eu vier de mim na hora. Vai fazer isso? Vou não. Vai aqui, vou não também não. Vai virar pra santo na hora, irmão. E tava no suporte do olha, quando ele tá aqui,
aquele choque assim. E o outro é o rapa-coco, né? Rapa-coco. Manhã chegava, eu cuidava tão bem da minha irmã. O pessoal gostava mais da minha irmã que ele, porque eu era homem, né? Ia pegar borboleta, voltava depois, eu ficava chorando. Quando chegava a minha mãe, o pessoal dizia: olha, ele estava muito dentro do gabinete, ela estava chorando, aí a mãe vai passar agora. Aí a mãe pegava o rapa-coco, né? Rapa-coco. Aí vem na mão, aí eu, mãe, toma bater. Tava tremia, bota a mão, bota a mão. Se tirar é pior. Não virei nada que preste, graças a Deus. E é uma luta, mas eu vou dizer para você, tudo que é, ainda que doa, mas é para o seu bem, é para a sua correção, receba, aceite, é para o seu bem. O Pai não quer ver você mal, só quer ver você bem, tá? Então, obedeça seu pai, obedeça sua mãe, porque tudo que acontece com você, quem vai se responsabilizar é o quê? O pai e a mãe. Vai pagar o pai, né? Não, para. Então, fui levar para a identidade, chegou lá só pedir coisa minha. Era mais coisa minha, coisa da gente. Aí eu espero, tá vendo aí? Quem é o responsável por você? É o pai. É que tem que responder por você. É feito a igreja. Quem vai responsável pela igreja? O pastor. Então, mesmo que dá um erro lá fora, o pai é o pastor. O pastor está tão distante, ensina a verdade, o caminho que deve andar, e o camarada fazendo errado, e o quem paga é o pastor. Então, que vocês procurem obedecer, ser fiel a Deus, servir com amor, tá? E entenda que um prejuízo ele é eterno. É eterno, viu? O prejuízo é eterno. Quando você para de andar aqui, você está parando de andar na eternidade. Está parando de crescer na eternidade. Tá? Então não pare de crescer, não deixe de crescer, cresça sempre. Prospere sempre, progrida sempre, porque você vai ser super abençoado. Amém? Que Deus, olha, Deus continue abençoando tanto vocês, e a gente parou essa disciplina aí. Vocês vão ler essa disciplina em casa, tá? Leiam ela em casa, e se tiverem dúvida, vocês perguntem, que eu e Adinaldo, o Tiago e Adinaldo, nosso secretário, a gente tira as dúvidas de vocês, tá bom? Para a semana eu vou estar aqui com a introdução bíblica. Porém, a introdução bíblica vocês não podem faltar, porque ó, não pode faltar dia nenhum no curso, porque o curso ele é uma vez só. E o que eu dou hoje, essa aula de hoje, ela nunca mais vai se repetir, essa aula que vocês ouviram hoje. Vocês só vão poder ver ela porque a gente grava. Mas se eu der uma aula desse mesmo jeito aqui hoje, ela não vai ser igual a essa, porque Deus já vai mandar de outra maneira. Então não percam aula, venham, tá? É um compromisso que você tem com Deus. Eu estou cumprindo com o meu, agora cumpra com o seu, certo? Venha para a aula e Deus vai lhe ensinar, e no tempo certo você vai usar isso que Deus está lhe dando. Que Deus continue abençoando a todos, e aos nossos assistentes, seguidores lá da nossa página, que Deus abençoe a todos, muito obrigado. E também, ó, se puderem, aí, clique no nosso canal, se inscreva no nosso canal para nos ajudar no crescimento da nossa página. Que Deus abençoe.